Boa noite. Boa noite. Uma satisfação estar aqui de novo, nessa casa. E trago um abraço dos amigos lá do Centro Espírita Teresa de Jesus, né, que, para quem não sabe, fica ali em Campinas, e é a instituição mantenedora do Lar de Zuma. Então, ainda hoje à tarde estávamos lá, porque temos a nossa doutrinária lá na casa, quinta tarde, temos sábado à noite, segunda à noite, quarta à tarde. Então, as atividades são intensas, não é? E nós estamos aqui hoje para falarmos sobre a valorização da vida, não é? Dando aí sequência a esse mês que foi, pelo que eu vi, bem intenso aqui, não é? Estava vendo ali a programação, tantos irmãos e irmãs queridas que passaram por aqui. E hoje nós vamos trazer um olhar dentro dessa perspectiva de prevenção, de valorização, de dizer não ao suicídio e sim à vida. Nós vamos falar a partir da perspectiva dos vínculos afetivos, né, das interações humanas, porque é um fator de prevenção extremamente importante. Existem vários fatores de prevenção, mas escolhemos trabalhar esse, né, no mês de setembro, e certamente vamos seguir trabalhando em outros meses. E por que a gente vai falar, né, sobre prevenção, sobre valorização da vida? Certamente quem esteve aqui trouxe alguns dados e nós também vamos trazer alguns dados retirados da cartilha de prevenção ao suicídio da Federação Espírita Brasileira, que está disponível para todos nós no site da Federação. Tem a versão impressa, mas tem a versão para download que qualquer um pode ter acesso. E uma cartilha pensada para que os trabalhadores da seara espírita pudessem entender a complexidade do assunto e, ao mesmo tempo, trabalhar na prevenção. E na cartilha, então, nós vamos observar alguns dados. Um deles é esse número alarmante de que se registram 713 mil casos de suicídio por ano, sendo, em média, 1.900 casos por dia em todo o globo. São números assim que a gente fica impactado, não é? Quando imagina 1.900 pessoas queridas desistindo da vida. 1.900 famílias impactadas, né? Pessoas ali atravessadas por uma dor absurda, diante da notícia de que um familiar desistiu da existência. Só que, quando a gente observa esses números, nós precisamos colocar aí mais 20%. Porque 20% é o cálculo que se faz para as subnotificações. Aqui são dados oficiais, mas nós sabemos que o suicídio é um assunto tabu. E que muitos familiares e muitas instituições não notificam a causa real do falecimento de um ente querido, de alguém às vezes que está ali numa casa de amparo, não é? Enfim. Então os números são maiores do que esses que são apontados aqui. E também lembrando que são dados do ano passado, então sempre temos que deixar uma margem, e a gente sabe que é muito mais do que 700 casos por ano. Quando nós pensamos em termos de Brasil, a cartilha também traz uma informação interessante, porque ela vai nos dizer que 17% dos brasileiros, em algum momento, já pensaram seriamente em dar fim à própria vida. E desses, 4,8 chegaram a elaborar um plano para isso. Então, de fato, nós precisamos falar sobre o suicídio. E entender, ou procurar entender, minimizar, não é, esses números. E por isso a gente vai falar da importância do vínculo na prevenção. Olhando essa cartilha,
estudando ela, nós vamos ver que ela apresenta vários fatores de proteção. Eu tentei pensar os que estão relacionados à interação humana. E aqui estão alguns, deixei para trás outros, mas aqui estão alguns que nos interessam. Disposição para buscar ajuda. Vejam vocês, é um fator de proteção. E por que será que é um fator de proteção? Porque quando a gente compartilha uma aflição, um problema, né, parece que a gente consegue ter um pouco mais de clareza de como se conduzir na situação. Diferente de quando nós guardamos o problema só para nós. De quando a gente se fecha e não troca uma ideia com alguém. Que às vezes tem uma perspectiva diferente, uma visão diferente, né? Nos traz uma palavra, um direcionamento que pode nos acalmar. Então, disposição para buscar ajuda, para a gente se aconselhar com alguém em momentos de decisões importantes é fator preventivo. Né? E às vezes a gente não dá valor a uma conversa, né? A um aconselhamento. E a gente sabe que existe dentro da doutrina espírita um momento muito específico para isso, que é o atendimento fraterno. Não é? Mas às vezes a gente precisa ter uma percepção, né? Um feeling, uma intuição de que não necessariamente a pessoa vai vir aqui, vai conversar com a recepcionista, quem está ali no dia na tarefa de recepção e acolhimento, para pedir uma conversa. Né? Às vezes a gente vai precisar ter olhos de ver para chamar para um cantinho e conversar. Né? Então, isso é bem importante. Pensando na nossa realidade de casa espírita, mas isso também se dá com os nossos amigos, com pessoas que a gente conhece. Então, quem tem uma facilidade maior de se comunicar, de poder expressar o que vai na sua alma, também tem menos risco. Vejam só. Disposição para o relacionamento interpessoal, que a interação, não é? Ela é bem importante nesse momento. Presença de crianças pequenas em casa. Né? Olha que interessante, a gente não imagina a potência que tem crianças no lar. Né? Porque eles acabam servindo de inspiração para o que a gente chama de resiliência dos adultos, né? De perseverança, muitas vezes, e também é fator de saúde mental. Nós temos crianças, né, em casa, mas pais atenciosos e consistentes também. Quando falo consistentes, está se referindo a esses pais que não são estáveis emocionalmente, né? A gente nunca sabe como é que estará o humor daquelas criaturas. Então, por isso que fala, atenciosos e consistentes. Obter apoio em situações de necessidade e integração em bons relacionamentos em grupos sociais. Colegas, amigos, vizinhos e conhecidos, amigos, colegas de voluntariado. Vejam que uma rede de convivência é importante. Grupos de apoio também funcionam como fatores de proteção. Isso são alguns dos fatores que essa cartilha traz, que estão diretamente ligados à relação humana. A gente poderia colocar aqui outros fatores, como, por exemplo, emprego. Ter trabalho é fator de proteção, por exemplo. E às vezes a gente não dá valor para isso. Mas vamos lá. Eu gostaria de compartilhar com vocês uma pesquisa bem conhecida que foi realizada pelo Departamento de Desenvolvimento Adulto da Universidade de Harvard, que durou, vejam vocês, 75 anos, olha só. Nunca antes uma pesquisa, até então, durou tanto tempo. Nós temos pesquisas aí de 30 anos, 35 anos, nós temos notícias de algumas pesquisas
mas com esse tempo todo, de 75, essa é a única. Por isso que ela é bem importante e muito referendada. Porque acompanhou por todo esse tempo 724 adolescentes. E essa pesquisa buscou responder a seguinte questão: o que mantém as pessoas felizes e saudáveis? Isso nos interessa, nós estamos falando aqui de fator de proteção, estamos falando de saúde mental e, naturalmente, de saúde física também. Essa pesquisa começou em 1938, então faz um bocado de tempo que essa pesquisa começou, e aí ela acompanhou a vida desses 724 adolescentes que na época, né, eram adolescentes e que tinham alguma conexão, moravam perto, participavam de algum grupo, de alguma atividade dentro da própria instituição da universidade. E aí os resultados foram bem interessantes e nos interessa aqui trazer aqueles que estão relacionados a relacionamentos, porque é o recorte da nossa conversa hoje, a importância do vínculo para a prevenção. E vejam só, primeira conclusão dessa pesquisa, que a solidão mata. Nós não somos programados para o isolamento. Isso foi provado. E nós sabemos disso. Né? Intuitivamente nós sabemos que não somos programados para vivermos sozinhos. E vou dar um exemplo. Vejam só, me ajudem aí. Vamos imaginar um bebê de 3 meses, né? Tá ali no seu bercinho. E aí a gente coloca uma mamadeira do ladinho dele e sai. Passa ali sai fora, vamos dizer assim, né? Que afinal de contas ele tá com uma mamadeirinha ali, fome não vai passar. Certo? O que vocês me dizem? O que vai acontecer com essa criança? 3 meses. Mamadeira do lado. Vai se engasgar. Não vai acontecer nada. Não vai conseguir pegar a mamadeira. O filhote humano é o mais despreparado para viver hoje de adultos, de outros do seu bando. Não é? Ele não sabe o que fazer, a mamadeirinha quentinha, bonitinha, ali do ladinho. 3 meses, não sabe o que fazer. Tem alguns grunhidos que ele poderá gritar para pedir socorro. Não é? Por isso, o nosso aparelho fonador se desenvolve rapidamente, já vem prontinho, diferente de outros sistemas que vão sendo ajustados e desenvolvidos com o crescimento da criança. O fonador, nós já gritamos desde que a gente nasce, a gente já chora para impactar e pedir ajuda. Então, nós não somos programados para vivermos isolados. Desde o início da nossa jornada, a gente já precisa de um outro humano para nos ajudar e nos garantir sobrevivência. E essa pesquisa está dizendo que solidão mata, que viver sozinho não é interessante para nós. As conexões sociais, sim, elas são boas para nós. Conexão com outro ser humano é bom. Pessoas mais socialmente conectadas com família, amigos e a comunidade onde estão inseridos são mais felizes, são fisicamente mais saudáveis e vivem mais do que as que têm poucas conexões. Uma pesquisa robusta. 75 anos acompanhando pessoas, sabendo do seu estilo de vida. Não foi uma entrevista de 10 perguntas que o entrevistador fez por 30 minutos com alguém. Então isso nos interessa para dizer que viver bem com os outros é fator de saúde e também é fator de proteção.
contra doenças físicas e mentais. Porque quando nós estamos falando de suicídio, de autoextermínio, nós estamos falando de alguém que está com algum comprometimento psíquico. Porque ninguém em sã consciência deseja exterminar-se ou autoexterminar-se. Há algo errado com aquela pessoa. Mas ela está no bando, não é? E aí a gente fica achando um tanto quanto contraditório, eu pelo menos acho, esse item 1 de que a solidão mata. Né? E aí eu fico pensando o que é que acontece conosco, porque são 8 bilhões de pessoas reencarnadas na Terra. Faz sentido isso? 8 bilhões de pessoas reencarnadas na Terra e morrem-se de solidão. O que vocês me dizem? Não é contraditório? Se me dissesse, as pessoas morrem de trânsito, né? Acidente de trânsito, sim, morrem, porque o trânsito é uma loucura. Em determinadas cidades é um horror, né? Nosso trecho aqui da 101, dos que mais tem acidentes no Brasil, a gente sabe disso, dados da Polícia Rodoviária Federal. Então a gente sabe que o trânsito mata, a gente sabe que as guerras matam, que a fome mata. Violência urbana e violência doméstica mata. A solidão matando, gente, isso é algo assim que a gente precisa refletir muito. Tem algo muito errado acontecendo no planeta. Eu sempre brinco, eu digo, porque se tivesse meia dúzia de gatos pingados na Terra, estava tudo certo, né? Porque a extensão territorial do planeta é absurda, não é? E aí, podia ser que um não encontrasse com o outro, tivesse que se virar sozinho, mas não é o caso. A gente está se acotovelando o tempo inteiro. Então, para a gente refletir, o que está acontecendo com os nossos corações? A distância não é geográfica. A gente já entendeu que a distância é de coração para coração. Nós estamos nos isolando, ou as pessoas se isolam e a gente deixa por isso mesmo, e quando vê um belo dia, cadê fulano? Ah, não sei encontrar o morto. Ah, não sei encontrar o morto. Não é assim? Eu estava vendo uma notícia, só para fazer um parêntese, né? Ontem, notícia de Instagram, eu estava vendo, né? Depois rolou a tela, sumiu, não pude ver até o fim. Mas me chamou muito a atenção que num país que também não registrei, não sei, mas é muito curioso, uma funcionária de mais ou menos 60 e poucos anos faleceu no trabalho. Vocês estão vendo aqui uma estação de trabalho, vendo, a gente já vai falar de trabalho, e ela ficou 4 dias morta na mesa dela, desfaleceu. 4 dias. Não tem algo errado aí também? Não, um setor um pouco mais isolado, ok. Ninguém deu falta. Era isso que se questionava. Ninguém deu falta. Porque sentiram um cheiro estranho. Disse, real, isso é real. Eu vi o repórter noticiário na TV, eu só não tive tempo de ir. Mas depois dá pra gente ir atrás, sabe? Me chamou muita atenção. Eu digo, gente, 4 dias, uma colega de trabalho e ninguém viu. Porque começou a sentir, começou um cheiro e começaram a sentir, foram farejar para descobrir onde é que estava o odor e chegaram na colega. Mais ou menos, pelo tempo, imagina-se que ela estava 4 dias já sem vida. Isso é triste. Isso é esse isolamento, essa solidão que mata. Não é? Que se a gente tem um perfil de se isolar, vamos repensar. Porque a gente precisa do bando. A gente precisa do bando. A gente demora para encontrar o nosso bando. Mas é importante a gente viver em comunidade. E aqui,
mais um outro dado, dizendo que família, amizades sólidas, profissão e sonhos para o futuro são fatores de proteção. Então, profissão, trabalho e ter sonhos, gente. Tão importante a gente ter um sonho. Às vezes eu pergunto, qual é o seu sonho? Muitas pessoas não têm um sonho. E a gente pode sonhar. A gente pode e deve, porque nos ajuda, nos coloca em movimento, nos dá um pouco mais de ânimo. E a suicidologia, que é a ciência que estuda o suicídio, vejam, ele é tão complexo que existe uma ciência específica para estudar. Vem nos dizer também, né, validando a outra pesquisa, de que vínculo é importante para a nossa saúde. E aí, se vínculo é importante, se família, amigos são fatores de proteção ao suicídio, a pergunta que não quer calar: como anda a qualidade dos vínculos de vocês? Vocês não precisam me responder, mas façam as suas reflexões. Como é que anda a qualidade dos nossos vínculos com amigos e com a nossa família? Vou colocar duas perguntas aqui, que são perguntas que o coordenador dessa pesquisa lá de Harvard faz. Ele tem um livro onde ele conta os bastidores deste trabalho, que ele foi o último coordenador. Essa pesquisa teve 4 coordenadores ao longo desses 75 anos. E o último ainda está entre nós, e ele escreveu sobre os bastidores, e ele faz algumas perguntas interessantes. O livro dele se chama A Boa Vida, caso alguém tenha curiosidade de entender essa pesquisa e outras tantas coisas que ele coloca ali. Eu trouxe aqui o resumo do resumo do resumo. E ele vai perguntando: nós nos interessamos e demonstramos curiosidade pelas pessoas ou presumimos que já as conhecemos? Por que ele pergunta isso? Estou controlando o horário até as 8h30. Aí eu fico à vontade. Aí eu adoro ficar à vontade, gente. Até as 23 a gente sai. Vamos deixar a chuva passar. A hora que a chuva passar, a gente vai embora. Ok? Por que ele traz essa pergunta? Porque demonstrar interesse e curiosidade é muito bom para a nossa alma. Né? É muito bom saber que as pessoas se importam e têm algum tipo de curiosidade em relação a nós. A indiferença nas relações, ela não é algo interessante. Nós acabamos, às vezes, nos distanciando e os vínculos se fragilizando. Então, vamos imaginar, não é? Que a gente tem um pai e um filho conversando, vamos imaginar 2 amigas ali conversando, parece que a conversa é agradável. Quando nós estamos nos conhecendo, a gente tem sempre muitas perguntas para fazer. Né? A gente é bem mais curioso, pergunta muitas coisas. Passados 5 anos, como é que é? A gente segue fazendo perguntas para a pessoa? É isso que ele indaga. Passados 30 anos, a gente segue fazendo perguntas, demonstrando curiosidade, ou conhece e para de perguntar e de se interessar? Como é que é isso? Não precisem me responder, fiquem para reflexão. Nós precisamos aprender a aquecer as relações. E às vezes o desinteresse vai amornando o negócio. Quem gosta de café morno aqui? Por favor. Não é sem graça? Café morno, não é? Mas a gente também, às vezes, pode estar conduzindo as nossas relações para que elas fiquem assim, sabe? Frias. Eu estou imaginando que o café das meninas ali vai esfriar, mas por um bom motivo, porque elas estão afinadas na conversa. E é diferente, não é? É diferente. Uma outra pergunta: reconhecemos o que elas fazem de bom
ou focamos em seus erros? Então, amigos e familiares, é sobre isso o nosso foco aqui. Esses vínculos mais próximos. Então, a gente está falando da importância de demonstrar curiosidade. Não presumir que a gente já sabe, já conhece, porque vive uma vida inteira com aquela criatura. Mas a gente precisa saber se tem focado mais no erro, se tem criticado muito as pessoas, não é? Ou tem manifestado um pouco mais de empatia e conduzindo, às vezes, os erros que a gente imagina que é erro, ou comportamentos que nós temos maior dificuldade para lidar, que também é sobre isso, né? Às vezes, eu é que não sei lidar com o comportamento do outro, eu acho que é aquilo errado. Como é que está isso no dia a dia das nossas relações? Vamos pensar. Porque é um termômetro bem importante. Há quem queira fugir de casa, porque as relações familiares são estressantes, adoecedoras, porque nós, seres humanos, temos esse poder, né, de enlouquecer uma criatura, de traumatizar uma criatura. Temos. Tá? A literatura está cheia de exemplos de pessoas, não é, que foram enlouquecidas, sim, por relações com outras pessoas também. Loucas, não é? Despreparadas, não trabalhadas, e aí a coisa complica muito. Então, quando a gente fala de autoextermínio, nós precisamos entender o contexto em que a pessoa vive. Não se pode jogar a responsabilidade única e exclusivamente em cima do indivíduo. É preciso olhar o contexto. Por isso que nós começamos trazendo essa pesquisa que fala, não é, que as interações ou a falta delas tem um impacto na nossa vida. Então eu não posso olhar por uma única lente e atribuir uma única causa a alguém que desistiu da vida, porque a suicidologia e várias literaturas no campo da doutrina espírita estão nos dizendo que é multifatorial. Até aí tudo bem? E aí a gente precisa dar um passinho lá na infância, porque é onde tudo começa. A infância é um chão que se caminha a vida inteira. Essa frase não é minha, mas é muito verdade. A infância é um chão que a gente caminha a vida inteira para dizer que é a fase mais preciosa da vida de um espírito aqui na Terra. É onde tudo começa. E os adultos que têm a tutela, porque não são donos, não é? Deus oferta apenas como um empréstimo por um período os filhos para os pais. Então estes adultos, cuidadores, tutores, precisam oferecer um chão seguro para a criança e precisam ter compreensão empática. Compreender que a criança não é um adulto em miniatura. Ela do mundo não sabe absolutamente nada e é o adulto que precisa apresentar este mundo ofertando segurança, compreendendo que a criança não tem recursos para assimilar o que o adulto tem. Faz sentido isso para vocês? A infância é ou não é um período precioso das nossas vidas? Então, as nossas relações com essas crianças precisam desenvolver nelas um senso, uma sensação de proteção e não de desproteção. Porque quanto mais insegura e vulnerável essa criança, mais dificuldade ela terá na fase adulta de desenvolver resiliência para dar conta dos enfrentamentos, não só na fase adulta, né? Ao longo do percurso dela. Então a gente oferece o quê? Segurança.
explica o mundo para a criança, numa linguagem que a criança possa compreender. Eu sei que aqui vocês têm evangelização, não tem? São os mesmos livros? Por acaso eles estudam o livro dos Espíritos que a gente estuda? Aí tem a didática deles específica, né? A literatura é outra, não é? Nós temos o Evangelho, para as crianças, uma versão que foi editada. Estou tentando me lembrar aqui agora, temos o livro Nosso Lar, infantil. Por quê? Outra linguagem, outra postura. E a gente vê muito por aí, não estou aqui para apontar dedo e a gente não está aqui buscando culpados, não é? Mas a gente vê muitos adultos não sabendo interagir com a criança, querendo que ela dê respostas que ela não tem condições, não tem maturidade para dar. Respostas que eu digo são comportamentos, atitudes que ela não tem ainda cérebro para dar. Ok? Vamos adiante, a gente poderia falar mais sobre isso, mas não temos tempo. É um assunto que eu gosto também, eu começo, vai abrindo umas caixinhas aqui e aí a gente realmente vai sair daqui às 11 e a chuva já acabou, né? Vocês viram que ela parou. Aí nós temos estudos sobre vínculo dentro do campo da psicologia, tá? Que vão dizer que adolescentes que tiveram pais confiáveis na infância, é pesquisa com adolescente, e que estes pais, né, davam suporte, estavam ali, né, conversando, chegando junto com o jovem, em momentos de dificuldade e de desafios, estavam conseguindo lidar melhor com a rejeição e com a frustração. Vejam só, talvez nenhuma novidade. Os adolescentes que tiveram pais autoritários, que se ausentavam emocionalmente e que frustravam e não corregulavam as emoções das suas crianças lá na infância, apresentaram menos resiliência para lidar com rejeição e frustração. Então a gente está trazendo esse dado porque, de novo, a infância, mas agora ecoando na adolescência. São adolescentes sendo pesquisados. Olhando para trás. Como é que foi lá atrás? Quando você não arrumava seu quarto. Quando as suas notas eram péssimas na escola. Não é? O que o pai e a mãe faziam? Aí a criança, o adolescente conta. Não é? E assim a pesquisa vai se desenrolando. Mas por que nós estamos trazendo essa pesquisa? Primeiro, porque suporte adequado faz toda a diferença. Mas rejeição e frustração, vejam vocês, nos interessam porque quando a gente estuda sobre os fatores que são fatores de risco para o suicídio, nós vamos ter baixa tolerância à frustração. Então, a infância ajuda todos nós a desenvolvermos resiliência e capacidade de lidar com rejeição e frustração. Ou nos ajuda ou nos desajuda. Okay? Quantas vezes a gente já ouviu por aí alguma história de alguém que terminou um relacionamento, que levou um fora, não é? E na sequência se suicidou. Vocês já viram notícias desse tipo? E pior, porque a coisa assim pode piorar. Terminou um relacionamento, ou terminaram o relacionamento com a criatura, ela vai lá, mata o parceiro, a parceira, geralmente a parceira, embora tenha também índices de parceiro, e aí nós estamos falando de feminicídio, e na sequência se suicida. Baixa tolerância à frustração e à rejeição, que é desenvolvida, o berçário da coisa emocional, bem-vindo da infância.
Somos espíritos imortais, recebemos a infância como uma oportunidade de reimprimir novas habilidades e às vezes a gente não dá conta, porque o contexto não favorece. Volto a dizer, nós não estamos aqui buscando culpados. Se os nossos pais não deram conta, talvez os pais dos nossos pais também não tenham dado, os pais dos nossos pais também não, porque essa fila, ela é grande. Mas tem uma notícia boa. Que o apoio social na vida adulta pode melhorar esses estados psicológicos. Então tem conserto. Mas eu não posso ficar sozinha pelo mundo. Apoio social na vida adulta. Então, de novo, nós estamos falando de vínculo de interação. Para dar aquela compensada. Faltou lá atrás, mas agora eu posso ir em busca para contrabalançar. Isso é muito bom. Vejam, então, que o ser humano tem recursos aos montes para ajudar outro ser humano. A nossa presença pode ser uma presença reguladora, como era a presença reguladora do nosso Mestre Jesus. O simples fato dele chegar aquietava os corações, não é? Ele não precisava falar nada. Tanto os discípulos quanto seus seguidores se sentiam seguros na sua presença. E é isso que a gente deve ser na vida dos outros. Uma presença segura. Não o contrário. Não é? Porque a gente também quer para a nossa vida poder ter uma referência, né? De um ombro amigo, de um abraço seguro que vai nos trazer segurança. Inclusive tem pesquisas sobre a potência do abraço como um regulador emocional. O sistema nervoso se acalma com o abraço afetuoso. Vejam vocês. Então, nós temos aí uma condução, um exemplo de condução que é Jesus. Momentos tensos, desafiadores, com a sua presença assertiva, ele conseguia acolher, sem julgar. E ele sabia do passado de todos que cruzaram o caminho dele. Ele acessava as informações, mas ele não constrangia as pessoas. Ele não constrangia. Dizendo, vai ver se você está pagando, né? Porque na outra existência ele jamais foi indelicado. Jamais foi delicado. Coisa que às vezes a gente é, né? Já a pessoa discorre os problemas dela e a gente já fica pensando, o que será que a criatura plantou? Então vamos nos inspirar. Jesus jamais faria, né, algo nessa direção. Eu imagino ele assim, com essa representação de acolhimento. Nós vamos adiante, só para a gente rumar para o fim. Eu quero trazer aqui uma sigla que todo mundo deve conhecer essa sigla. Ela deve conhecer a partir de agora, não é? Enfim, acho que é importante correr atrás e descobrir que sigla é essa. Eu vou trazer uma pincelada. Neuri José Botega é um médico referência em suicidologia no Brasil. Inclusive, nessa cartilha de prevenção ao suicídio da FEB, vai ter referências de literatura dele. Que bom, é realmente um profissional muito sério. Ele é da Unicamp, para quem quiser saber. E ele criou essa sigla, ROC. R de reparar, O de ouvir e C de conduzir. Quem já tinha ouvido falar nessa sigla? ROC. Ninguém? Não é o rock and roll, ok? Não é rock and roll, que todo mundo já foi rock and roll, né? Mas é rock. Reparar. Reparar no quê? No risco que alguém fragilizado pode apresentar de suicídio.
Difícil, porque às vezes não tem sinal nenhum. Tá? Às vezes não tem sinal nenhum. E nós somos surpreendidos com notícias. Não, nunca pensei. Né? Não sei se vocês... Eu já fui surpreendida com notícias de eu não imaginava que a pessoa estivesse no sofrimento ou que ela estivesse nessa intenção. Tá? Então, reparar e, na dúvida, cola na pessoa. Na dúvida, cola na pessoa. E ouve, sem julgar. Ouve sem julgar. Não é para ficar dando conselho. Neuri diz, olha, não é palestra, ouve a criatura e faça boas perguntas. Eu vou ensinar aqui as perguntas que ele nos ensinou, tá? Já tive a oportunidade de fazer formação online com ele. Conduzir. Uma pessoa em risco iminente, volto a dizer, ela não está bem. Pode aparentar que está, fingir que está bem. Mas algo nela não está funcionando bem. E às vezes, se estiver no estado de perturbação emocional e espiritual, aí mesmo que a gente tem que conduzir. E o que é conduzir? Vou levar você, vou com você, vamos lá fazer o atendimento fraterno. Não é dizer, quem sabe vai lá, quinta-feira à noite parece que tem um atendimento. Não, eu digo, olha, vamos lá, porque quinta-feira à noite tem atendimento fraterno no Centro Espírita e nós vamos conversar com o atendente. É conduzir. Ou então para um profissional de saúde, olha, vou contigo lá no médico, vou contigo lá no terapeuta de saúde mental, não é? Porque nesses casos, sempre profissional de saúde mental. Então a gente conduz, a gente vai junto, cola na pessoa. E aí tem essas frases aqui que são perguntas que Neuri nos sugere nesse livro, Crise Suicida, Avaliação e Manejo, que está sendo referendado também nessa cartilha. E aí ele diz que a gente precisa perguntar algumas coisas para demonstrar interesse, consideração, não é? Pode ser familiar, pode ser um amigo, talvez um colega de trabalho. Tem algo que eu possa fazer para te ajudar? Gostaria de falar sobre o que você vem sentindo e enfrentando? Simpatia. Quais são as suas expectativas no momento? Você tem planos para o futuro? Lembra que planos para o futuro, projeto, propósito, trabalho, fator de proteção? Você precisa dizer, olha, para mim não faz mais sentido. A gente tem que fazer perguntas. O que é que não faz mais sentido para você? Você já pensou e está pensando em tirar a própria vida? É a única maneira que a gente tem de saber fazendo essa pergunta. Isso é o que o Neuri fala e eu endosso. Não, eu acho que não, imagina, nem vou perguntar. Imagina se eu vou perguntar essa pergunta. Pergunta. Vai dar ideia? Não vai dar ideia, porque a pessoa, se tiver ideia, não importa se eu vou falar alguma coisa ou não. Então, alguém que há anos estuda sobre o assunto diz a melhor maneira de você saber perguntando. E a pergunta é essa: você já pensou ou está pensando em tirar a própria vida? Se a pessoa dizer sim, como é que você tem pensado sobre isso? E alguém vir te levar? Você tem um plano para isso? E a gente vai conversando. Tem um passo a passo. Está lá nessa cartilha que quem quiser, por favor. Prevenção ao suicídio, faça um download. Mas tem o que não dizer. Não podemos sair dizendo tudo que vem na nossa cabeça. Então, algumas coisas a gente não deve dizer. Há pessoas que sofrem mais que você e nem por isso pensaram em tirar a própria vida. Isso é um soco na boca do estômago da criatura. Invisibilizar, minimizar, invalidar a dor do outro. Eu estou julgando que não tem tanta relevância a ponto dela querer se suicidar. Eu não posso fazer isso. Quem sou eu para dizer que a dor do outro, né, não tem a relevância a ponto, porque tem gente que sofre mais.
Você não pensou na sua família? Por que não procurou ajuda? Não dá conta? Não sabe pedir ajuda? Passou uma existência inteira se virando sozinho, nunca pediu ajuda? Talvez. Talvez tenha um grande sentimento de abandono. E quem tem esse sentimento desiste com mais facilidade das coisas. Quem tem traumas desiste com mais facilidade das coisas. Então a gente precisa ter empatia. Talvez tenha passado uma existência inteira pensando nos outros. E aí eu pergunto, por que você não pensou na sua família? E agora é o momento da pessoa pensar nela. Então a gente não sabe o contexto de vida, às vezes, da pessoa, e não sabe o que vai na sua alma, porque pode estar há 30, 40 anos com aquela criatura. Por isso ele fala que a gente tem que parar de ficar presumindo que já conhece, porque senão nós não faremos perguntas que são importantes e a gente vai vir com esse julgamento, inclusive dizendo que é falta de fé. A fé ajuda a gente, mas não é a falta de fé que nos adoece. Não é por falta de fé que eu desenvolvo depressão, ansiedade ou qualquer outro transtorno, ou um câncer, uma neoplasia. A fé vai me ajudar a seguir adiante. Senão, muitos vultos da humanidade não teriam adoecido. Nem o próprio Chico teria tido, né? Problema com aquele olho dele a vida inteira, não é? E outros tantos problemas de saúde. E o homem de uma fé absurda, não é? Então a gente precisa ter muito cuidado com as palavras. Mas, para encerrar, quero voltar lá na pesquisa de Harvard. Porque quando os participantes chegaram aos 80 anos, fizeram a seguinte pergunta: quando você olha para trás em sua vida, do que mais se arrepende? É que pergunta difícil, né? Imagine nós com 80 anos. Eu, né? Não me contem a idade de vocês, tá tudo certo, não precisa saber. Olha que privilégio, né? Que privilégio. E é uma pergunta difícil, né? É uma pergunta difícil, em alguns momentos. E eles foram acompanhados. Então, perguntaram o que fazia eles felizes, né? Porque é uma pesquisa sobre felicidade, tá? Importante dizer isso, é uma pesquisa sobre felicidade. E aí, no final, passado 8 décadas, tem algum arrependimento? O que será que eles responderam? Estão curiosos para saber? Sim ou não? Olha só. Então, nos interessa muito o que responderam. É um compilado, obviamente, né? Mas juntaram todas as respostas, assim como a gente tem aqui no Livro dos Espíritos, e deu esse texto aqui. Tá? Gostaria de não ter passado tanto tempo no trabalho e passado mais tempo com as pessoas de quem gosto. Então, essas pessoas estão falando de vínculo, de relacionamento. O arrependimento era de não ter tido mais tempo com outro humano. Ok? Então, o arrependimento deles não precisa ser o nosso. Não deve ser o nosso. Sobretudo porque nós somos cristãos. E Jesus nos orientou. Nos deixou um roteiro, inclusive. E quem quisesse ser discípulo dele tinha um critério. E eu imagino que nós somos discípulos de Jesus. E aí, nós precisamos nos amar. Porque essa é a única maneira de se reconhecer um discípulo do Cristo. Vinculado com outro discípulo. Vinculado com outros da sua espécie. Então, muito obrigada pela atenção, pela oportunidade dessa hora, desejando que a gente possa se conectar
não só com Cristo, mas com tantos outros corações que precisam de conexão para viver.